Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. E no episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Beatriz Gianic. Beatriz, seja muito bem-vinda. Se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal. Claro, eu que agradeço o convite. Olá a todos. Eu sou nutricionista, sou graduada pelo Centro Universitário São Camilo e estou atendendo já há um ano, estou na parte clínica, mas também já trabalhei bastante em UAN, já fiquei 6 anos na parte de UAN e agora estou enfrentando a parte clínica e acadêmica, né? Estou finalizando esse ano o mestrado, pretendo ano que vem estar já dando aula também. Bia, se você puder falar um pouquinho pra gente sobre a sua história, né, na nutrição, o que te levou a escolher essa área e também, né, a sua paixão pela área. A minha história com a nutrição começou aos 15 anos, onde eu fui diagnosticada com obesidade mórbida e eu entrei para o curso técnico inicialmente para saber como fazer para emagrecer, né? E aí, quando chegou no técnico, eu não aprendi nada sobre emagrecimento. A gente tem uma visão bem ampla da parte mais de UAN, né, de cozinha e tudo mais. E aí eu falei, não, tenho que saber como que eu vou fazer para emagrecer e tudo mais, então eu vou entrar na graduação. Então eu entrei na graduação mais com esse intuito mesmo de emagrecimento e tudo mais. E quando eu cheguei na graduação, eu vi que a nutrição era muito mais do que caloria de alimento, era muito mais do que você simplesmente calcular uma dieta. Falei, peraí, não, o emagrecimento vai vir com o tempo. Então, foi nesse processo de mais ou menos 16 até os 18 anos aí, onde eu tive o meu emagrecimento de 55 quilos. Foi bem drástico a coisa, mas eu aprendi a gostar de outras áreas, me envolver em outras áreas. Então a parte do emagrecimento em si acabou ficando de lado e vindo aí, né, como uma consequência de eu estar aprendendo a cálculo de dieta e tudo mais. Sobre o curso técnico, você acha que ele foi preciso, né, para que você escolhesse a área? Eu acredito que sim, porque no técnico a gente tem uma visão muito bacana da parte de legislação, como eu disse, né, de cozinha, a parte de vigilância sanitária, e foi com isso que eu trabalhei. Então foi esses 6 anos que eu trabalhei entre o curso técnico, fazendo estágio, depois fui efetivada, depois na faculdade. Isso me deu uma base muito legal para conseguir mesmo assim entender mais a parte de cozinha, ir para a prática da coisa em si. E também na faculdade, quando eu fui buscar estágios e tudo mais, acabou sendo uma porta aí de entrada por eu já ter experiência, já ter passado por diversas cozinhas, diversos ambientes. Então acabou sendo uma boa porta de entrada assim para a nutrição, principalmente pensando em estágio na faculdade. Atualmente você atua em alguma área específica? Quais áreas que você acaba atuando? O nutricionista escolhe para o consultório. A princípio, ele tem que atender o que vem, né? Então, a gente não tem muito poder de escolha, não tem um nicho específico. E foi assim que eu comecei. As minhas primeiras consultas eram pessoas totalmente distintas, totalmente diferentes, né? E aí eu acabei escolhendo o que eu realmente queria, entrando mais nesse meu nicho. Hoje eu atendo principalmente pacientes com esclerose múltipla, gestantes e pós-bariátricos. Não necessariamente essas gestantes ou pós-bariátricos não têm uma esclerose. Acaba meio que vindo no combo mesmo. O paciente tem esclerose, mas já fez cirurgia bariátrica ou no momento está grávida. Então isso acaba acontecendo bastante. É o meu principal foco hoje no consultório. Por exemplo, para quem acaba não conhecendo, né, a esclerose, como que você poderia explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela? Certo, a esclerose múltipla, vale lembrar que ela é totalmente diferente da ELA, que é a lateral amiotrófica. A esclerose múltipla ela é uma doença inflamatória autoimune degenerativa. Então a gente tem a bainha de mielina, né, que é aquela bainha que protege os neurônios e faz com que as informações passem mais rápido para os órgãos. Então, quando a gente tem uma crise da esclerose, essa bainha de mielina pode acontecer duas coisas. Ou ela inflamar, e aí você tem que tomar corticoides em dosagens altíssimas para ela desinflamar, ou então essa bainha se desfaz. E aquela informação que passava pelo neurônio talvez nunca mais passe. Então, se aquele neurônio tinha a função de ajudar o pé a se mexer, a mão a mexer, até a fala acontecer, aquilo ali nunca mais vai acontecer. E essa é a grande sacada da esclerose. A gente nunca sabe quando é uma lesão de inflamação ou quando é uma desmielinização completa dessa bainha de mielina e esse movimento não vai voltar mais. Sim, com certeza. E um fato, né, interessante também, que como que você lidou, né, com a esclerose? Sendo uma portadora, né, de esclerose, como que você diria que
você enfrentou? Como que você descobriu? Eu sou portadora esse ano, tá indo para 11 anos de diagnóstico, então meu primeiro surto foi aos 12 anos. Aos 12 anos eu estava saindo da sétima, oitava série, entrando no colegial. Foi um baque muito grande para mim e para minha família, por realmente a gente não ter o acesso à informação do que era a esclerose. A primeira coisa que meu primeiro neurologista falou, né, procure a Associação da Esclerose Múltipla, e acho que foi a pior coisa que eu fiz naquele momento, porque quando eu cheguei na associação, estava tendo um evento, e era um evento para pessoas que já tinham mais de anos de diagnóstico, mais de 10 anos, e eu me lembro que quando eu cheguei lá com 12 anos, eu era a única pessoa que andava, era a única pessoa que comia sozinha, era a única pessoa que não tinha dificuldade para falar. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, é o meu futuro. Então eu fiquei bem chocada. E é isso que eu tento trazer para os meus pacientes hoje. A informação é falar, você não vai morrer de esclerose, você vai morrer com ela, mas não dela. Então é trazer essa informação de calma. Você recebeu o diagnóstico, você vai tratar, você vai cuidar, e não necessariamente todo o prognóstico, né, que a gente tem horrível da esclerose vai acontecer com você. Isso é uma questão totalmente individual e, enfim, não necessariamente vai se desenvolver para todo mundo. Quais você diria, né, que seriam as principais condutas que você acaba abordando com seus pacientes que possuem esclerose? E também, é você que faz o diagnóstico ou é alguma outra área, né? Porque eu acredito que o trabalho multiprofissional em conjunto acabe gerando os melhores frutos para os pacientes, né? Com certeza. De maneira alguma, eu faço o diagnóstico é sempre com um profissional médico. Geralmente, se uma pessoa tem um surto que não está muito bem específico, assim, acabou perdendo algum movimento, está com alguma sensibilidade um pouco mais aguçada, ela procura geralmente um clínico geral. O clínico faz o encaminhamento para o neuro e é o neuro que faz aí esse diagnóstico. Tanto o neuro quanto o reumato acabam fazendo esse diagnóstico. Em consultório, o que a gente faz, isso é uma coisa que eu sempre deixo muito claro para todos os pacientes, para todas as pessoas que procuram, assim como não existem remédios que curem a esclerose ainda, não existem alimentos que façam isso também. Então, o que a gente faz na alimentação é tentar modular toda a parte inflamatória desse paciente, tentar trazer à tona alimentos aí antioxidantes, anti-inflamatórios e diminuir ao máximo os alimentos potencialmente inflamatórios, né? E ver como esse paciente vai se comportando. A gente já tem uma literatura científica que embasa legal sobre algumas suplementações que acabam sendo importantíssimas, como ômega 3, como cúrcuma, gengibre, pimenta, que tem esse poder anti-inflamatório e antioxidante, e isso eu acabo usando, mas sempre num segundo momento. Primeiro, eu ajusto a alimentação para em uma segunda, terceira consulta pensar em qualquer tipo de suplementação. Há alguns sintomas, né, que definem esclerose múltipla, por exemplo, se a pessoa está sentindo alguma coisa diferente? É muito característico, principalmente a perda de força e sensibilidade. Então, você bater partes do corpo que geralmente iriam doer bastante, como o dedinho do pé, você não sentir. Eu senti um leve desconforto. Formigamento é muito presente na esclerose, tanto formigamento de mãos, rosto principalmente, ou algumas partes isoladas, dependendo da lesão, se for cerebral ou medular. E também aí acaba sendo muito individual, mas muitos pacientes sentem, né, que são os escapes, tanto fecais quanto de urina, isso acaba acontecendo bastante. E aí pode ir evoluindo, né, assim, com disfagia, começar com uma disfagia leve e agravando. A real condição é que não tem muito como saber qual parte vai ser afetada, porque isso depende da lesão, mas é padrão. Perda de força, formigamento, falta e fadiga. Fadiga é uma coisa que, assim, é incrível. Muitas pessoas acabaram descobrindo o que era a fadiga da esclerose depois desse movimento do Covid, né? Que vem como um dos sintomas a fadiga. Uma outra dúvida que eu acho que o pessoal deve ter também é como que você acabou descobrindo, né, a relação entre nutrição e a esclerose. Então, falar um pouquinho sobre a importância da nutrição na esclerose. Com certeza. Eu não fazia ideia nenhuma, nem quando entrei no técnico, nunca pensei nessa parte de algum
alimento ajudar ou atrapalhar, enfim. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, a gente já começou a ter algumas matérias. É que assim, na época que eu fazia, pode mudar a grade, né? No primeiro semestre a gente tinha anatomia, a gente tinha bases de nutrição humana. Então, foi quando eu comecei a sacar algumas coisas. Espera aí. Se esse determinado nutriente pode influenciar na formação, na fortificação da bainha de mielina, se esse determinado órgão pode ser afetado se tiver uma lesão nesse local, aí começou a fazer sentido. Meu pai é uma pessoa que gosta muito de estudar, então foi conversando com ele que ele falou assim, não, peraí, vamos parar, vamos pensar e vamos estudar. Tem alguma relação? A gente acabou levando essas questões para minha neuro e aí ela foi direcionando, ela foi a primeira pessoa que me ensinou a mexer no PubMed, né? Então, calma aí, procura um artigo assim, 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 e foi nessa busca assim de artigo mesmo que a gente começou a perceber, eu, meu pai e ela, essa questão da alimentação, da influência da alimentação na esclerose múltipla, tanto na progressão quanto ajudar a retardar o aparecimento dos sintomas. Então, acho que seria um ponto muito importante. Como que você faz as pesquisas, né? Acaba fazendo as pesquisas e para, claro, conhecer um pouquinho melhor sobre a esclerose e também para passar o melhor para os seus pacientes. Sim, uma questão muito importante que você falou, Vinícius, é a equipe multidisciplinar. Eu não trabalho sozinha de maneira alguma. Eu sempre tenho pelo menos um profissional comigo de outra área. Então, isso é muito importante. Eu tenho reuniões semanais com fisioterapeuta, com neurologistas, assim, diversos, não necessariamente os meus, né, o que eu faço acompanhamento, mas pensando nessa questão de sair algum artigo novo, às vezes a gente não tem como acompanhar a evolução, é muito artigo que sai toda hora aí na parte científica, então às vezes algum artigo de fisioterapia pode ajudar a entender alguns mecanismos fisiológicos que vão auxiliar na recuperação de um paciente meu, por exemplo. Então esse apoio multiprofissional é extremamente importante. Então hoje assim, a forma mais rápida, né, que eu procuro ajuda e que eu vou buscar, se eu não achei nada falando, enfim, em alguns artigos, talvez o de escritor que eu esteja usando não seja o mais adequado, eu busco a minha rede de apoio, que são os profissionais que eu tenho aí, de endocrinologista, fisioterapeuta, até em questões assim de pessoas que lidam com saúde, mas em terapias mais diferenciadas, como eu tenho treinadora de mindfulness na minha equipe, então eu vou buscar da parte mais emocional e vou tentar de alguma forma trazer o melhor benefício aí para esse meu paciente ou enfim para quem estiver buscando apoio aí nutricional. Mostrando a importância, né, do trabalho multiprofissional, não só entre as diversas áreas, mas multiprofissional também entre os nutricionistas, né? Que acabam um auxiliando o outro. Sobre a parte multiprofissional, né, eu fazia parte da Liga Multiprofissional como presidente, então a gente tentava sempre trazer, né, essa parte do trabalho, né, da importância do multiprofissionalismo, e a Bia trazendo isso de uma forma muito brilhante, com o trabalho, né, na esclerose múltipla. A nutrição com esclerose múltipla, pelo menos para mim, que acabo não conhecendo, e para talvez outras pessoas que estão nos escutando, a gente tem o seu Instagram, né, dificilmente eu vejo algum nutricionista, né, focado nisso. Se puder falar um pouquinho do seu trabalho no Instagram, para os pacientes, né, não só para os pacientes, mas acaba sendo um conteúdo muito válido para nutricionista também. Eu acredito muito no Instagram como uma forma de eu levar informação para aquelas pessoas, enfim, ou que não conhecem, que não têm acesso, ou até que não têm condições financeiras, por exemplo, de passar numa consulta. É muito difícil quando eu já recebi, enfim, diversos pacientes falando: Bia, eu não tenho condição de pagar uma consulta, mas assim, o que você puder me ensinar, qualquer coisa que você me falar, eu vou aplicar e eu quero ver melhora, porque realmente a gente precisa pensar nessas pessoas também que não têm condição. Então, eu uso o Instagram como uma forma de divulgar um material informativo, conteúdo de qualidade, onde as pessoas consigam, por mais que não passarem uma consulta nutricional, mas consigam caminhar com as próprias pernas, consigam aprender a pesquisar artigos. Até eu criei a comunidade, né, Alimentação na Esclerose Múltipla, onde eu dou todo um suporte, enfim, eu fiz uma forma de pagamento mais facilitada. Então, assim, eu tentei realmente alcançar esse público que não tem condições. E hoje, eu acabei trazendo isso para o consultório. Hoje eu tenho associação aí com a São Camilo, né, onde eu
peguei alguns estagiários e todo semestre vem, enfim, bimestralmente, os estagiários, e eu acabo fazendo uma avaliação geral no meu perfil daquelas pessoas que mais estão interagindo, daquelas pessoas que realmente não têm condições, onde eu já conheço previamente, e eu acabo fazendo essa parte social aqui no consultório, onde eu atendo gratuitamente essas pessoas com a ajuda dos estagiários, colocando eles para atender também, fazendo esse planejamento nutricional com o estagiário, envolvendo ele nessa parte clínica também. Tudo isso através do Instagram. E acaba também inserindo, né, esses estagiários na parte de esclerose. Sobre ainda, né, esclerose, como que você falaria sobre a frequência, né, disso no Brasil ou no mundo? Se você tiver alguns dados para passar para a gente. Sim, na verdade, existem muito mais, como a gente brinca, né, muito mais esclerosados do que a gente imagina. Os dados mais recentes, esse ano tá para sair agora o estudo que foi feito com atualização de dados, mas só no Brasil, cerca de 100 a 180 mil pessoas já têm esclerose múltipla. E isso se deve, enfim, a devidos fatores, desde fatores nutricionais, principalmente na infância, desde o aleitamento materno, que é um fator de proteção contra a esclerose múltipla, o desenvolvimento da esclerose múltipla, até fatores ambientais, ou seja, se a pessoa mora em um local com menos exposição solar, ela tem mais predisposição a desenvolver a esclerose múltipla também. Então, eles estão calculando aí que talvez em 2030 tenha essa projeção de que até 1 milhão de pessoas no mundo tenham esclerose múltipla. Então é algo que tem que ser divulgado, né, que tem que ser comentado mais para poder, né, trazer a melhora para o paciente. Como então que o aleitamento poderia contribuir, né, para a esclerose? Esse foi meu tema de TCC na faculdade, não necessariamente a esclerose múltipla, mas aleitamento materno. E diversas doenças podem ser evitadas, diversas doenças podem ser aí ou minimizadas acerca do aleitamento, e não só do aleitamento, isso é muito importante. Eu estou finalizando agora no mês de fevereiro mais uma especialização, né, de doula e educadora perinatal e consultora em amamentação. Então, eu estou estudando toda essa parte da influência desde o parto cesariano, né, como sendo um fator também que traria um prejuízo ao bebê. Então, da importância do parto normal, via vaginal aí, para esse bebê. E aí também por ter o contato da microbiota intestinal da mãe. E com isso, junto ao aleitamento materno, esse bebê teria cada menos predisposição a doenças autoimunes no geral. Então, não somente a esclerose, como lúpus, algumas doenças também específicas, como autismo. Então, isso é muito interessante, é uma parte que, assim, ninguém nem imaginaria, né? Como que um parto normal vai influenciar um bebê ter ou não esclerose múltipla. Então, é algo a ser muito estudado. Tem pouquíssimos estudos falando sobre isso ainda. É muito novo, muito recente esse tema. Então, eu espero estar aí nessa lista de pesquisa também, quando eu terminar minha especialização. Com certeza. E também outros fatores, né, como a obesidade também, né, acaba contribuindo o aleitamento materno e também o parto normal para evitar que nasça uma criança obesa, né? Sem dúvida, sem dúvida. E não somente a esclerose múltipla, né? Aí na redução de diversas outras doenças crônicas não transmissíveis também. Sobre questão de obesidade, né? Como que você se via naquele momento? Se por algum momento você chegou a ter algum transtorno alimentar, né? E como que você conseguiu equilibrar, né, os fatores para que você conseguisse emagrecer de uma forma saudável e para quem também está tentando, né, emagrecer de uma forma saudável, acho que seria legal a gente passar esse ponto. Foi um momento muito delicado da minha vida. Receber o diagnóstico foi uma coisa, agora o tratamento foi muito pior do que o diagnóstico, porque era um tratamento intensivo com corticoide. Então, assim, o ganho de peso foi devido ao corticoide, claro, mas teve a questão alimentar, porque você fica totalmente desequilibrado em todas as áreas da vida, principalmente no lado emocional, e isso acarreta, junto com o corticoide, né, a um aumento de apetite gigantesco. Então você come por 3, 4 pessoas e acaba ganhando peso, não tem como. Os primeiros 15 quilos aí que eu eliminei foram muito fáceis porque é de retenção hídrica, então foi só por aumentar a ingestão de água, fazer exercício físico, assim, de caminhadas curtas, né, porque também não aguentava fazer muita coisa. Eu já tive essa redução aí de 15 quilos. Mas quando acaba essa parte de eliminação de líquido e tudo mais, que entra realmente na gordura,
aí o negócio ficou punk, porque não tinha nada que eu fizesse, né, que me fizesse emagrecer, que me ajudasse a, enfim, entrar em roupas de pessoas da minha idade e tudo mais. Eu entrei em um processo muito grande de bulimia. Foi um período muito difícil para mim. Foi cerca aí de 2 a 3 anos, então não foram dias nem meses, foram anos onde eu passei por isso. E eu interrompi esse processo, eu consegui parar isso, não foi no apoio psicológico, eu não aceitava naquela época. Quando eu entrei na faculdade, e quando eu entrei na faculdade foi meu presente de primeiro dia, né, de aula, eu conheci o meu atual namorado e ele meio que transformou essa parte da nutrição na minha vida. Ele fazia nutrição, estava no último ano, e ele me ajudou muito nessa questão, tanto de me ajudar a montar plano alimentar, a me ajudar a calcular dieta, ver que alguns alimentos eu poderia comer muito mais, né, e não ia ter tantas calorias. Então, esse processo de apoio, de amizades, na faculdade mesmo, eu tive um apoio gigante de amigos que eu tenho até hoje, né, mesmo depois de formado, junto com o meu namorado, foi essencial para eu conseguir sair desse fundo do poço, né, e conseguir aí ter uma boa qualidade de vida. Nesse período da faculdade, eu ainda tive um emagrecimento, só que aí acabou tendo o efeito reverso, né? Eu emagreci demais, eu saí de 96 quilos e fui para 40, então, em menos de 6 meses. Foi uma coisa muito rápida, muito rápida. E aí, quando chegou nesse período, eu tomava uma medicação injetável, né, da esclerose, e a medicação parou de fazer efeito, porque eu precisava de gordura para absorver. Então, quando eu injetava, automaticamente ela extravasava para fora. E eu parei de absorver, comecei a ter novos surtos. Então, aí, como meu nutricionista e namorado, né, ele teve que fazer o efeito contrário. Não, agora a gente vai engordar. Então, esse processo de emagrecer, depois ter que engordar, foi mais difícil ainda do que emagrecer. Então, eu acho que a nossa cabeça, a nossa mente precisa estar muito equilibrada para entender o que realmente é melhor nesse momento. Se é engordar, então vamos engordar. Lógico, de forma saudável, né? Não voltar aos 96 quilos. Mas estar um pouquinho acima do peso, no caso de quem tem esclerose, acaba salvando muito a nossa vida, principalmente para diminuir os efeitos colaterais dos remédios. Mas aí mostrando também a importância da nutrição, né? Na questão de perda de peso e também de ganho de peso saudável, né? Porque uma coisa é você ganhar peso de uma forma não saudável, ultraprocessados, enfim. E a outra coisa é você ganhar peso de uma forma mais saudável, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre como que foi importante, né, ter um nutricionista que te fizesse seguir de uma forma saudável, né? E também da questão do não saudável, podendo gerar doenças crônicas, né? Sim, isso é uma coisa que eu trago muito para os meus pacientes, porque eu tenho hoje pacientes que estão em magreza extrema. E nessa mesma questão, tiveram que trocar medicamento e por conta de não ter gordura suficiente no corpo e nem para fazer dieta, porque nasceram assim, são magros, enfim, né? Então, é muito difícil mostrar para as pessoas que às vezes engordar é o melhor. Porque a gente tem muito esse estereótipo do corpo magro ao corpo saudável. E não necessariamente, né? Então, por exemplo, quando a gente pega um paciente com câncer, o paciente geralmente tende a perder peso, então para ele recuperar peso, ganhar peso é muito importante. Só que aí é que tá, o que você vai usar como alimento para você ganhar peso? É muito fácil você bater 3, 4, 5 mil calorias se você colocar aí lanche, fast food, você colocar salgadinho de pacote, enfim, é muito fácil você bater. Mas e a parte nutricional? E as vitaminas? Porque aí tá cheio de caloria, tudo caloria vazia, não tem fibra, não tem vitamina suficiente. Isso acaba prejudicando. Inclusive, esses alimentos ultraprocessados são um dos fatores de maior risco que a gente tem hoje, comprovado cientificamente, para quem tem esclerose no aparecimento de surtos. Então, assim, é mais difícil ganhar peso comendo, né? Eu brinco com os meus pacientes, é muito difícil ganhar peso comendo cenoura, comendo alface, comendo brócolis, mas é possível. Tanto que quando um paciente chega de baixo peso e vê a quantidade de comida que ele pode comer, ele fala, não é possível, eu vou virar uma baleia, não tem como. Eu falo, fica tranquilo, confia na Nutri que vai dar certo. Até mesmo um paciente que quer emagrecer, né? Ter esse efeito de, não, quanto mais comida melhor, porque você vai emagrecer mais comendo mais.
E ele fala, não faz sentido, como que eu vou comer mais se for emagrecer? Então, trazer essa perspectiva de só por tirar ou diminuir o consumo desses ultraprocessados, acaba ajudando ele a perder peso, né, por aumentar o consumo mais de FLVs e tudo mais. E o paciente fica impressionado, como ele consegue ganhar ou perder peso, né, comendo mais. Então, é algo muito legal de se trabalhar. Comendo mais e comendo melhor também, né? Com a redução dos ultraprocessados. Eu queria fazer com você, né, por exemplo, uma questão. Se você pudesse falar mitos da esclerose e o que seria verdadeira. Que eu até comentei essa semana com o pessoal lá no Instagram. Quem tem esclerose não pode engravidar. De maneira nenhuma. Engravidar, estar grávida é um fator de proteção na esclerose. Tanto que tem mulheres hoje com esclerose que tem 4, 5, 6 filhos. Porque durante a gestação a mulher não tem surto. Então é um fator de proteção para a mãe. Vamos ver. Quem tem esclerose tem que comer bastante carne, bastante proteína para ganhar massa muscular, para não perder massa muscular. Isso é totalmente mentira. Por quê? A carne vermelha é um dos fatores potencialmente inflamatórios para quem tem esclerose. Então é ideal que quem tem esclerose siga um padrão mais vegetariano, com o mínimo de consumo animal, a não ser os advindos de peixes e ovos, que esses são incentivados aí. Então, isso é uma questão, não sei porquê, quem falou isso, enfim, mas várias pessoas chegam para mim e perguntam. Relação com o intestino. Você já escutou algo relacionado ao intestino? É que acabam sendo dúvidas mais pontuais, assim, né? Então, é difícil de pensar, mas não ir ao banheiro. Que depois do diagnóstico, a pessoa não vai mais ao banheiro, ou então vai, enfim, 2 vezes por semana. Isso é uma reclamação, assim, constante dos pacientes. E isso é devido à esclerose? Não é devido à esclerose. Dentro de um grupo de pessoas, cerca de 3 a 5% vão ser afetadas em regiões aí de intestino, reto, ânus, enfim. As demais pessoas não tem nada a ver a constipação com a esclerose múltipla, e sim com qualidade de sono, quantidade de ingestão de água. A pessoa não vai no banheiro, ela não toma nem 500 ml de água, mas ela não vai no banheiro por conta da esclerose, não é por causa da água não, né? Então, essa questão de não ir ao banheiro porque tem esclerose múltipla é totalmente mito. Nossa, míssimo isso, não tem nada a ver. Um fator que eu achei muito bom que você falou é sobre a questão da pessoa, né, tendo que adaptar uma alimentação plant-based, mas, claro, se adaptando as questões, como você falou, peixes e ovos, que acabam contribuindo. Você diria que hoje você pratica, né, esse estilo de vida mais plant-based? O que você poderia falar sobre isso? Esse mês de janeiro aqui fez 2 anos que eu tô sem carne vermelha. Eu excluí inclusive o frango, então hoje eu como peixes, ovos e leites e derivados. Mas o leites e derivados é mais assim, se for em uma preparação, um bolo, algo do tipo, não necessariamente tomar leite. Eu já não tinha esse hábito, né? Mas por questões mais culturais mesmo. Mas eu sempre costumo dizer, né? Depende muito do momento. Então, em períodos que eu estou em surto da esclerose, é o que eu sempre passo isso para os meus pacientes. Em surtos, eu sou muito mais incisiva. Então, a gente precisa passar por aquele momento ali inflamatório desse organismo, né? Então, eu acabo retirando muitos alimentos, fazendo uma exclusão completa. Quando eu não estou em surto, é só para manutenção mesmo. Aí eu acabo comendo, lógico, como de tudo, como ultraprocessados, como alimentos hipercalóricos aí, mas eu acabo planejando. Então, eu deixo alguns dias da semana que eu costumo deixar refeições livres, não trabalho com um dia do lixo, eu sempre lido com essa parte mais com refeições livres, mas de uma maneira que eu aproveite melhor. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que é algo muito prazeroso para mim, é ir no japonês. Então, eu adoro ir. Quando eu vou, na verdade, quando eu ia com aquele pensamento assim, meio padrão, né? Eu vou para dar prejuízo para o gerente. Então, saía com a calça aberta, assim, de não aguentar mais comer. E hoje eu já tenho um pensamento, nossa, muito diferente. Quando eu vou com meu namorado, por exemplo, é muito engraçado, porque a gente leva uma lista. A gente entra no cardápio do restaurante
ver quais alimentos a gente quer realmente comer, anota, não coloca quantidade, não impõe quantidade. E só pede aquilo. Então, tudo aquilo que a gente não quer, bolinho, que acaba a gente come porque vem, a gente não come, porque só vai vir aquilo que a gente pediu. Então, isso é uma estratégia, por exemplo, que eu passo para os meus pacientes também e acaba sendo super legal. Então, hoje eu sigo muito disso, principalmente da carne, que foi algo que me ajudou muito a diminuir surtos, diminuir sintomas, mas essa parte de exclusão, sendo mais incisiva, realmente é quando eu estou em surto, e é isso também que eu passo para os meus pacientes. E você percebeu alguma melhora depois da exclusão da carne vermelha? Não só, né, para esclerose, mas para a vida, enfim. Sim, nossa, foi demais. Com relação à esclerose, em um período de 1 ano, sempre tinha de 4 a 5 internações, né, de surto com corticoide, e nesses 2 anos eu tive uma internação. Então, diminuiu, nossa, absurdamente, não só com relação à esclerose também. A questão de ir ao banheiro, nossa, ajudou muito, melhorou muito minha qualidade de vida intestinal, com ir ao banheiro todo dia, não ter mais aqueles períodos de constipação constantes, né? E também ajudou bastante na qualidade do sono. Saíram alguns estudos recentes mostrando aí, né, os benefícios de você tirar a carne vermelha da última refeição, dar preferência ao peixe, por exemplo. Você acaba tendo uma melhor qualidade de sono, tanto em duração, quanto realmente na qualidade desse sono. Então, foi algo que também me ajudou bastante a dormir assim, a noite inteira, tranquila, conseguir acordar no outro dia descansada, disposta. E eu acredito que seja uma estratégia que você passe para os seus pacientes também, né? E eles também notam essas diferenças? Falam para você? Eu sempre gosto de fazer as coisas isoladamente. Por quê? Se eu mudo 200 coisas, tudo bem, pode estar tudo errado na rotina, na forma de acordar, na forma de dormir, mas se eu mudo tudo de uma vez, o paciente acaba não sentindo. Ou então, enfim, se eu coloquei um suco... Vou falar de limão, que é o que causa mais polêmica, né? Eu coloquei um suco de limão para ele à noite antes de dormir. Ele não vai falar que o benefício é por conta da carne. Ele vai falar que é o suco de limão que foi um milagre, né? Então eu sempre gosto de separar e dar uma coisa de cada vez, uma estratégia de cada vez. Eu gosto muito de dar alta para os meus pacientes, nenhum paciente passa comigo para sempre. Mas eu gosto de ensinar essa questão do o que está fazendo realmente efeito. É isso ou é aquilo? Ou será que é os dois juntos? Então, eu tiro uma coisa de cada vez, mostro para o paciente o benefício. Quando ele entende, quando ele percebe, aí eu falo, agora a gente já vai acrescentar isso, né? Para você ver como você fica. Aí ele falou, olha, agora melhorou demais, porque foi uma coisa mais a outra, e não somente uma exclusiva, assim. Nutrição trabalha muito isso, né? Questão de trabalhar em conjunto, né? Não algo separado, não um alimento separado. E igual você falou na questão do dia do lixo, eu acho que acaba sendo uma expressão muito forte, né? Porque, por exemplo, chamar um alimento de lixo, apesar dele ser ultraprocessado e tal, ele é considerado um alimento. E também acaba podendo gerar até mesmo compulsão, né, em determinado momento. E é isso que eu acabo fazendo com os meus pacientes, de, no mínimo, 2 refeições livres na semana. Ele come o que ele tem vontade. Então, assim, se ele tá com vontade de comer um brigadeiro, por que ele vai pagar, enfim, 12, 15 reais num brigadeiro fit gourmet, sendo que se ele for ali, enfim, qualquer esquina, você sempre encontra alguém vendendo um brigadeirinho caseiro, sabe? 2, 3 reais, você ajuda a pessoa a ganhar um dinheiro, a ganhar a vida, e você come o que você tá com vontade, que é o brigadeiro. Qual que é o problema de comer o brigadeiro? Então, eu deixo isso muito livre para os pacientes escolherem o alimento e escolherem o dia da semana também. Isso é importante, não é final de semana, come aí tudo que tiver vontade, né? Então, eu deixo o paciente escolher também o dia da semana. Aquela questão, né, de comer de tudo, mas comer, né, um pouco de tudo de uma forma saudável. E o seu trabalho é muito importante, então por isso que eu te convidei, né, queria passar isso para quem não conhece e até mesmo para quem conhece, né, se sentir um pouco acolhido, né, para questão de esclerose. Então, seu trabalho acaba sendo extremamente importante. Se você pudesse, né, dar uma mensagem para quem tem esclerose ou para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais seu trabalho. Primeiro, eu queria falar para quem tem esclerose. Gente, vocês não estão sozinhos. Nós somos muitos múltiplos e
seja no Facebook, seja no Instagram, nós temos diversas comunidades, redes de apoio. Tem uma comunidade de alimentação na esclerose múltipla, onde você tem suporte também. Então, assim, você não está sozinho. Por mais que a sua família, enfim, você more sozinho, você não tenha ninguém, ou que a sua família não entenda, que a sua família não te dê esse apoio, procure pessoas que te coloquem em uma que você realmente merece estar. Não te taxando como coitado, não colocando você como uma vítima, enfim, do mundo e da vida e das circunstâncias. Não, você tem a esclerose. Se você tem a esclerose, você tem força para conseguir tê-la. Então, nada chega para você por acaso. Então, seja forte e perseverante, que com certeza vai dar certo. E para aquelas pessoas que não sabem o que é esclerose ou que conhecem alguém que tenha, jamais use essa pessoa, faça essa pessoa de vítima. Nunca coloque essa, ai, coitada, ela tem esclerose. Não, isso é a pior coisa que você pode fazer por uma pessoa. E na falta de palavras de apoio, de consolo, é melhor que você não fale nada do que fale uma coisa que pode marcar a vida dessa pessoa para sempre. A primeira vez que eu cheguei em casa de uma internação, eu fui recebida por uma vizinha que olhou para mim e falou assim: tadinha, ela tem esclerose tão novinha, minha nora morreu disso, coitada, morreu toda torta na cama. Então, a melhor opção nesse momento é ficar quietinho, fica na sua. Se você não sabe o que falar, não fala nada. Vai ser melhor para a pessoa do que você falar algo que vai prejudicar essa pessoa e vai marcar essa pessoa para o resto da vida. Então, eu acho que eu deixaria esse recado. Com certeza. Então, pessoal, foi um episódio muito importante a gente trazer e com certeza vai agregar na vida do pessoal. Bia, para quem não te conhece, se você puder falar onde o pessoal consegue te encontrar. Certo, eu tô no Instagram como NutriBiaGianic. Lá tem todas as minhas informações de consultório, agendar consulta, fazer parte da comunidade, enfim, tem todas as informações direitinho lá, inclusive os meus contatos telefônicos. Então, lá pelo @NutriBiaGianic vocês conseguem ter mais informações aí de como falar comigo, tirar dúvidas, enfim, tudo mais. Bia, gostaria de deixar alguma mensagem pessoal para todo mundo que está te escutando? Eu gostaria de agradecer primeiramente a você pelo convite, foi incrível, continuem assistindo, escutando, eu acho que é muito importante essa noção. Se você está saindo da faculdade, se você está pensando em entrar na faculdade de nutrição, é muito legal você ter essa rede de profissionais para você saber realmente o que você vai encontrar na nutrição. Então eu acho que essa é um canal maravilhoso de informação, de você ter acesso a outros profissionais. Eu acho que isso é muito importante. Então, parabenizar você aí por essa iniciativa. Muito obrigado, Bia. É isso que eu falo, né, que eu tento passar. Então, aqui a gente reúne os convidados, né, que trazem toda a sua experiência para profissionais, e não só para profissionais, mas para estudantes que ainda estão, por exemplo, com dúvidas do que seguir, e também para passar informações científicas, enfim, passar tudo a questão prática, né, para quebrar alguns mitos também. Então, Bia, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no NutriCast. Com certeza eu vou te convidar para os outros episódios. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu e até o próximo episódio. Tchau, tchau.